Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A prisão do brasileiro Davi Miranda, companheiro do jornalista Glenn Greenwald, pela polícia britânica, expôs ao mundo a vulnerabilidade da imprensa diante das leis antiterroristas. Para examinar o assunto, convidamos os jornalistas Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, e Paulo Mota, do Globo, além do especialista da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Afonso Souza. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Mais Médicos é o nome do programa do Ministério da Saúde que está nas manchetes. Mas a ele deveria ser acoplado um complemento: mais médicos e mais informações. Nem as autoridades, nem as corporações, e muito menos a imprensa, estão conseguindo apresentar à sociedade todos os argumentos e detalhes desta controvérsia. Sobretudo no caso dos 4.000 médicos cubanos que já começaram a chegar. Ao invés de militares nos aeroportos para receber os profissionais de saúde, tanto eles como os seus pacientes precisam de mais transparência. É a melhor terapia para curar incompreensões. Uma presidente motoqueira pode não ser a melhor resposta para atender às reivindicações das passeatas de junho, mas parece que atende à necessidade de produzir novidades na pauta brasiliense. A armação de marqueteiros ou fruto de uma vontade legítima de superar as formalidades, a escapada da presidente na garupa de uma máquina pilotada por um assessor do governo envia ao povão mensagens conflitantes. Será que alguns murros na mesa ou broncas nos auxiliares relapsos não seriam mais efetivos e menos arriscados? Censores togados voltam a atacar, desta vez no Paraná. O presidente do Tribunal de Justiça conseguiu de seus pares uma liminar que proíbe a Gazeta do Povo de continuar investigando um esquema de tráfico de influências e venda de sentenças comandado pelo próprio presidente, agora censor, o desembargador Cleiton Camargo. O jornal foi obrigado, inclusive, a retirar da internet todo o noticiário sobre ações do Conselho Nacional de Justiça para investigar as denúncias. Nos países democráticos, os tribunais garantem a liberdade. Aqui acontece justamente o contrário. Os tribunais favorecem o mandonismo. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou pelo site do Observatório da Imprensa, além de nosso Twitter e do Facebook. A detenção do brasileiro Davi Miranda no aeroporto de Londres e a apreensão dos seus equipamentos com todo o valioso conteúdo não são questões que dizem respeito exclusivamente à imprensa. Qualquer cidadão, suspeito ou não, poderia sofrer os mesmos constrangimentos e este é o problema. O caso não é privado, restrito, afeta a todos os cidadãos do mundo, viajantes ou não, defensores ou não dos direitos e garantias individuais. Davi Miranda não é jornalista, nem estava em missão jornalística, embora faça parte da família de Glenn Greenwald, no momento o jornalista mais em evidência em todo o mundo pela divulgação dos documentos que comprovam o controle americano das comunicações internacionais. A luta contra o terrorismo, que serviu de pretexto para a detenção de Davi Miranda, não pode ser travada às custas da democracia. Se assim for, o terrorismo sairá sempre ganhando, já que o seu objetivo final é enfraquecer o Estado de Direito para impor o vale-tudo. As denúncias contra a espionagem digital americana são dirigidas contra o gigantesco aparelho de segurança dos Estados Unidos, que não é uma entidade estanque, isolada, é um sistema umbilicalmente ligado, alimentado e dependente das operadoras multinacionais de comunicação digital.
Cada clique que damos em nossos smartphones, tablets e notebooks, por mais inocente que seja, conecta-se de alguma maneira ao Leviatã, que quer saber tudo, mas não admite ser devassado ou questionado. Esta edição do Observatório da Imprensa não é sobre Davi Miranda, é sobre você. Com base na lei antiterrorismo britânica e sem nenhuma acusação formal, o estudante de marketing Davi Miranda foi interrogado durante 9 horas pela polícia no aeroporto de Heathrow, em Londres. Companheiro do jornalista britânico Glenn Greenwald, que no início de junho publicou as primeiras reportagens sobre o caso Snowden no jornal The Guardian, Miranda voltava da Alemanha após uma viagem paga pela publicação. O brasileiro trazia equipamentos com novas informações vazadas pelo ex-analista de sistemas da agência de segurança americana Edward Snowden, que foram confiscados pelos agentes de segurança. Não se trata de maneira alguma de um caso específico, de um caso isolado. Inclusive, nós estamos questionando não apenas a detenção do Miranda no aeroporto de Londres, mas a própria lei antiterrorismo britânica, em particular a cláusula 7, que é a que permite esse tipo de detenção, mesmo que a polícia não tenha nenhum tipo de suspeita bem fundamentada sobre as pessoas que estão sendo detidas. É um ato absolutamente despropositado, ilegal, fere direitos individuais da pessoa humana, fere princípios de relações internacionais. Do nosso ponto de vista, foi um ato, né, de Estado imperialista e com conotações totalitárias. Sob a bandeira, né, do antiterrorismo, violam-se todas as esferas de direitos que são caros à civilização. O governo brasileiro quer a devolução dos bens apreendidos e aguarda explicações sobre o episódio. Emitimos uma nota em que diz com muita clareza qual a posição do governo brasileiro, né? Nós consideramos que não é justificável essa detenção por 9 horas com base numa lei que se aplica a suspeitas de envolvimento em terrorismo. De acordo com a Scotland Yard, o material apreendido com Miranda continha informações sensíveis que podem colocar vidas em risco. Se de fato há pessoas, há grupos, né, que estão, enfim, que praticam efetivamente ou estão por praticar atos de terrorismo, que sejam coibidos de acordo com as leis, né, internacionais. Agora, simplesmente acusar-se uma determinada pessoa de estar envolvida com terrorismo e, a partir daí, praticar atos atentatórios à liberdade individual, atos atentatórios aos direitos humanos, isso é inaceitável. A detenção de Miranda pode ser interpretada como uma retaliação à publicação de dados sigilosos do governo norte-americano. Para a Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias, a atitude do governo de David Cameron põe em risco a liberdade de expressão. Há várias questões nos quais esse combate ao terrorismo sem o controle democrático afeta a liberdade de imprensa, né? Pode ser pelo meio do assédio, da intimidação direta ao jornalista, mas há um problema ainda mais grave, que é a ameaça difusa, né? Na medida em que os profissionais da imprensa veem esse tipo de perseguição acontecer, é natural que muitos deles vão se sentir assustados, né? Vão ter medo, vão querer fugir desse tipo de reportagem, se afastar desse tipo de pauta, né? E isso é mortífero para a qualidade do bom jornalismo e para a qualidade da boa democracia, porque se nós nos fiarmos apenas na maneira como as autoridades de diversos países têm lidado com o combate ao terrorismo, a primeira vítima dessa guerra vai ser a verdade. A TV Folha veiculou uma entrevista onde Glenn Greenwald critica duramente a postura dos governos que tentam impedir os vazamentos de informação. Agora tem uma guerra entre fontes e estados, porque a tecnologia, a internet está deixando muito mais vazamentos do que antes. Esse perigo é sério para estados porque é mais difícil para ter segredos. Mas também, por causa disso, eles não podem impedir os vazamentos tecnicamente. Então, a estratégia é para dar medo para pessoas. O Estado está tentando mostrar, então, não podemos impedir você, se você quer fazer isso, mas podemos
destruir sua vida e vamos destruir sua vida. De Londres, o correspondente Cílio Bocaneira explica como a imprensa britânica reagiu à prisão de Davi Miranda. A repercussão aqui no Reino Unido do caso Davi Miranda, o brasileiro detido no aeroporto de Londres a caminho do Rio de Janeiro, foi a mais vasta envolvendo um brasileiro desde o episódio Jean Charles de Menezes, em 2005, quando o eletricista de Minas Gerais levou 8 tiros da polícia num vagão do metrô. Por engano, por ironia, os 2 casos envolvem brasileiros tratados como terroristas. Jean Charles foi confundido com um militante islâmico procurado por ter posto bomba no metrô de Londres. A imprensa no Reino Unido tomou posição a favor de Davi Miranda e rejeitou os argumentos do governo britânico de que havia motivação legítima para deter o brasileiro, de acordo com uma lei antiterrorista, e motivo também para confiscar o material que ele carregava a caminho do Rio. Jornais de centro-esquerda, como o Guardian, que tem publicado as reportagens de Greenwald, protestaram contra a arbitrariedade da polícia no aeroporto de Heathrow, sobretudo porque teriam agido com base em leis antiterrorismo interpretadas de forma cada vez mais abrangente. O Guardian se ofereceu para pagar os custos de advogados que agora tentam impedir o governo britânico de examinar o material confiscado de Davi Miranda. Ao contrário dos Estados Unidos, o Reino Unido não oferece proteção constitucional contra a censura prévia. Raramente ocorre uma proibição antecipada neste país, que tem uma imprensa vigorosa e longa tradição democrática, com respeito à liberdade de imprensa. Mas, como se viu agora, o governo às vezes tenta impedir publicação de algo que considere uma ameaça à segurança nacional. Mesmo os jornais e revistas conservadores ou de direita, o Daily Telegraph, a revista semanal The Economist, denunciaram a detenção do brasileiro. No caso desses órgãos mais conservadores, a crítica foi a ação das autoridades no aeroporto como mais um exemplo do poder crescente do Estado contra a liberdade individual. A Economist considerou que o governo levou longe demais a aplicação da lei antiterrorismo. Emissoras de rádio e televisão divulgaram extensamente o incidente no aeroporto e promoveram debates da questão, mas sem tomar partido, porque as leis de comunicação aqui impedem emissoras de rádio e TV de escolher lados, ao contrário do que se aplica à imprensa escrita, que pode fazê-lo. Um respeitado colunista de linha moderada, Simon Jenkins, escreveu que a detenção de Davi Miranda no aeroporto foi o tipo de gesto que o mundo se acostumou a ver na Rússia de Vladimir Putin e no Irã de Mahmoud Ahmadinejad. Jenkins acha que o incidente ocorreu porque a histeria no Ocidente em torno da guerra ao terror está corrompendo governos democráticos. Jenkins rechaçou o argumento do ministro britânico de Relações Exteriores, William Hague, de que inocentes nada têm a perder. Ele diz, só se eles não envergonharem os Estados Unidos ou o Reino Unido, advertiu Jenkins. Ele acrescentou ainda que neste assunto, hoje a única terra de liberdade é o Brasil. Essa coleta maciça de informações eletrônicas levou um comentarista britânico a parafrasear um lema simbólico para os americanos. Aquela frase escrita até nas notas de dólar. Em Deus confiamos, todos os outros nós grampeamos. Fábio Zanini, na qualidade primeiro de um estudioso de questões internacionais e depois como editor internacional da Folha, como é que você vê essa histeria, não é? E não há outra palavra, para caracterizar essa coisa antiterrorista, não é? Afinal, o terrorismo está até na defensiva, eu não digo que está controlado, mas ele, digamos, a repressão ao terrorismo, sobretudo aonde ele prolifera com mais vitalidade, no Oriente Médio, e eles estão muito envolvidos com a sua sobrevivência. Como é que você vê isso, de repente,
a Inglaterra esquece da sua posição de paradigma de liberdades, de direitos, né? E faz uma violência dessa a pretexto da lei antiterrorista. Diniz, eu acho que esse caso do Miranda é mais um exemplo do grande dilema mundial do pós-11 de setembro, que é onde termina a segurança nacional, a preocupação com a segurança nacional, que é legítima, afinal de contas, houve atos terroristas no passado recente, e onde começa o respeito às liberdades civis, à liberdade de imprensa. Tudo isso sempre existiu, esse debate não é de agora, nem de 10 anos atrás, mas após os ataques de 11 de setembro, esse debate se exacerbou. No caso específico do Davi Miranda, o governo britânico tem um argumento de que ninguém está acima das leis de segurança nacional. É um argumento que é usado e que tem que ser compreendido. Mas é um argumento que tem falhas no meu ponto de vista. Inclusive, me parece falacioso o argumento de que o Davi Miranda, companheiro do Glenn Greenwald, não é um jornalista, não estava fazendo um serviço jornalístico. Eu discordo desse argumento. Ele estava, sim, de posse de um material de interesse jornalístico que seria levado para o Glenn Greenwald produzir matérias jornalísticas. O que foi feito pelo Davi Miranda não é muito diferente, se você vir na essência, do que acontece todo dia em redações do mundo inteiro, inclusive no Brasil, do motoboy que é enviado para algum lugar para pegar um envelope por um jornalista que está na redação. Quer dizer, o motoboy, então, vai poder ser preso também, vai poder ser detido numa situação como essa, também é parte do processo jornalístico. Portanto, eu acho que esse argumento é falacioso, mas está inscrito, certamente, na grande paranoia, como você disse, no grande diálogo liberdade de imprensa versus segurança nacional, que é característico do pós-11 de setembro. Paulo Motta, você tem também uma grande experiência e está num cargo de chefia do Globo, não é? Como é que essa divisão do mundo, não é? Quer dizer, que é um negócio da Guerra Fria, não é? Em vez de ver o mundo como um todo e tentar aparar a diferença, né? É assim, não, quem está conosco é nosso inimigo, quem está contra nós é nosso inimigo, então você é terrorista. Então, cria-se um ambiente favorável a todos a ressentimentos, né? que só favorece o terrorismo. Né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que esse caso ele trouxe um alerta muito importante que não ocorra uma nova guerra fria, no caso, entre a imprensa e as grandes potências. Eu acho que os Estados Unidos e a Inglaterra, como você mesmo ressaltou, que tem uma tradição em suas cartas em defesa da liberdade individual, da liberdade de expressão, de imprensa, eles ultrapassaram uma linha perigosa no caso, que é não saber a diferença entre o trabalho da imprensa, Diniz, e, no caso, a função da imprensa e o que é a necessidade de acompanhar as atividades terroristas. E não é só o caso do David Miranda. O Guardian teve que destruir os seus hard disks. Nós vamos mostrar com a informação básica que havia dos documentos que eles tinham sobre as atividades de espionagem eletrônica americana. Isso é muito sério. Eu não vejo isso no Brasil. Nem na época da ditadura você destruía as provas. Nós fomos censurados, mas as provas, os documentos continuaram dentro das redações. É uma nova Guerra Fria. Eu não posso acreditar que o Guardian, que alguém pense, eu possa supor que o Guardian, o Globo, Washington Post, tem alguma coisa a ver com terrorismo. Eu acho que é uma linha tênue e perigosa que foi ultrapassada e que vai ter repercussões na vida dos cidadãos. Pois é. Carlos Afonso Souza, você como um especialista em tecnologia e direitos, né, você junta essas duas pontas, não tão distantes e agora tão aproximadas. É isso que eu queria que o telespectador compreendesse, que isso não é uma questão, porque nós estamos tratando aqui no Observatório da Imprensa, não é uma questão que concerne apenas a nós jornalistas, da patota, não. Isto concerne a você, a todo mundo que está na rede, que está clicando, que está conectado. Eu queria que você, com o seu conhecimento, dissesse o que acha sobre isso. Né?
Olha, Diniz, embora isso diga respeito realmente a todos, não apenas aos jornalistas, é interessante que o tema seja discutido no Observatório da Imprensa, porque justamente a imprensa tem um papel fundamental a desempenhar, a colocar a pauta deste problema, porque é um problema que hoje se percebe que, em termos políticos, depois de todas as revelações, de todos os escândalos, e é interessante perceber que já existe mais de um mês que se sabe da existência de um programa, o PRISM, do governo norte-americano, e sucessivos outros programas e outras revelações foram aumentando o grau de invasividade, um grau de intrusão na vida particular da pessoa. Na esfera política, se vê uma grande inércia, de Europa, até mesmo do Brasil, em alguma medida, e o cidadão fica perguntando o que eu tenho a ver com isso. De um lado, você tem discursos que dizem, se você é um cidadão de bem, não se preocupe, isso não diz respeito a você, isso é só para terroristas. Isso é capcioso. Muito, porque do outro lado, você percebe que todo mundo, com o simples ato de entrar na internet, já pode ser monitorado. E mesmo que você diga, mas o que eu faço não é de interesse para nenhum serviço secreto de espionagem. É bom saber que quando você está na internet, tudo que você clica, tudo que você faz, pode ser monitorado. Imagine se toda a informação daquilo que você procura, sendo muito simples, aquele errinho de português, que você não sabe se você escreve com S ou com C e você procura na sua chave de busca favorita. Tudo está sendo monitorado. Talvez você não gostaria que todos soubessem que você faz consultas ortográficas na chave de busca. Na gramática. Né? Exatamente. Da coisa mais pequena, você consegue perceber que o monitoramento é algo que ninguém deseja, ainda mais quando ele acontece em escala global, não conhecida, não informada, para finalidades das quais todo mundo desconhece. E nunca é questionada. Exatamente, ou até esse ponto. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, analisamos a segurança das informações diante das medidas antiterroristas. O editor do The Guardian foi ameaçado pelas autoridades do Reino Unido e obrigado a destruir discos rígidos dos computadores com dados vazados por Snowden. We were faced effectively with an ultimatum from the British government that if we didn't hand back the material or destroy it, they would move to law. That would mean prior restraint, and I didn't want to get into that position. And I also explained to the UK officials we were dealing with that there were other copies already in America and Brazil, so they wouldn't be achieving anything. But once it was obvious that they would be going to law, I would rather destroy the copy than hand it back to them or allow the courts to freeze our reporting. All I can say is that at some point something changed and that switched into a threat of legal action. I don't know why what changed or why they changed. I imagine there were different conversations going on within the security apparatus, within Whitehall, within Downing Street, and at some point a message came to me that we'd had our fun and that the time had now come to return the documents. I mean, obviously this is a much bigger subject than just journalism, and it affects every citizen, but journalists, I think, should be aware of the difficulties they're going to face in the future, because everybody in 2013 leaves a very big digital trail which is very easily accessed. Essa entrevista com o diretor do Guardian foi tirada do próprio site do Guardian e acho muito importante porque ele toca na questão que isso concerne a todos, não apenas a eles. Mas, Fábio, ele toca aqui, ele revela um caso que já foi mencionado, mas assim, a viva voz, não é? Que é essa coisa louca inglesa, quer dizer, eles sabiam que o Guardian tem cópias dos discos rígidos em vários lugares do mundo, mas estavam ali para cumprir o dever de mandar destruir. Quer dizer, isso é uma brincadeira, né? Estavam brincando de cumprir o dever. E, além disso, o seguinte, nos Estados Unidos, que é o país que seria mais interessado no furor antiterrorista, eles respeitam os jornalistas. Na Inglaterra, não é?
Como é que você... É uma coisa até a certo ponto ridícula, né? Essa mentalidade de século XX, de destruir a prova física, de fazer busca e apreensão, de querer que se rasguem os documentos, os papéis, que se destruam os computadores. Tudo isso é inútil, né? Atualmente, a informação ela é distribuída por redes de computadores, ela é armazenada em servidores, ela é armazenada na nuvem, né, como se diz, da internet, colocada em outros países. Há uma notícia recente, por exemplo, de que o Guardian agora fechou uma parceria com o New York Times dos Estados Unidos, pela qual o New York Times poderia transmitir, poderia divulgar alguns desses dados aí vazados pelo Snowden, já que nos Estados Unidos a proteção constitucional existe, ao contrário da Inglaterra. Então a transferência desse dado é muito fácil, não adianta ir lá com o martelinho destruir o computador. Até os governos se mostram incapazes de combater essa disseminação de informações. Não deixa de ser um alento isso, né? Não deixa de ser uma vantagem para a imprensa. Eu acho que nesse caso a imprensa está à frente do governo na hora de proteger essas informações, porque é muito difícil, nesse sentido, cercear a divulgação da informação como se fazia na época da Guerra Fria, do século XX, dos papéis do Pentágono nos anos 70, etc. Paulo Mota, o pretexto é luta contra o terrorismo, mas como é que eles vão monitorar as comunicações internas das Nações Unidas? Quer dizer, é o cenáculo da paz internacional. O pretexto é a guerra ao terrorismo. Exatamente. Mas os documentos que a gente publicou no Globo e que os outros jornais, primeiramente o Guardian, publicaram, mostram que isso foi só um pretexto. Porque o volume de dados, o volume de informação que você tem ali, grampearam as Nações Unidas, grampearam a Cúpula das Américas, tinham interesses econômicos. Um dos metadados era o pré-sal, os campos de petróleo do México. Isso é um poder na mão de um país ou de um grupo de países, você tem essas informações, que desequilibra. Aliás, o poder dos países já é desequilibrado no mundo e se torna muito mais desequilibrado. Porque só quem tem esse poder, esse sistema, é os Estados Unidos e seus aliados mais próximos. A gente não tem acesso às informações. Quer dizer, é uma questão geopolítica e econômica também, não é só uma questão de combate ao terrorismo. Agora, Carlos Afonso, isso nos conduz a um outro problema, quer dizer, não é uma questão, como diz o Paulo Mota, é uma questão de poder econômico, isso nos conduz também aos parceiros do grande vilão, não é? Que são as grandes corporações de comunicação digital, que sem elas a coisa não funciona, né? Elas são os vasos comunicantes, não é? E elas facilitam, digamos, o acesso. Você que conhece, é mestre nisso? Olha, acho que a censura pode ocorrer, a espionagem pode ocorrer das mais variadas formas. Mas, sem dúvida, nesse escândalo todo de espionagem, dois elementos são bastante claros. De um lado, o interesse do governo em obter o maior número possível de informações. Como ele vai fazer isso? Desde grampos, e aí temos revelações de grampos até mesmo nos cabos de comunicação subaquáticos, até situações em que vão depender de cooperação das empresas. E aqui no ponto existe uma questão que é interessante, que é o fato de grande parte dessas empresas estarem sediadas e operarem a partir e sob a regência das leis norte-americanas. É claro que quando você vai entrar numa rede social ou usar qualquer serviço na internet, você não se preocupa para saber o que diz a lei norte-americana sobre aquele determinado assunto. Sim. Ou quando você faz compras em um grande site de compras na internet, você não sabe como funciona a lei de um determinado estado americano. Isso mostra que existe uma vulnerabilidade de conhecimento jurídico sobre esses problemas também. Carlos Afonso, tem aqui o nosso telespectador, o Luciano Silva, já mandou uma perguntinha. Uhum. Como a população pode lidar com essa situação e com essa vigilância, né? Olha, antes de mais nada, respondendo à pergunta do Luciano, é utilizar esse momento, que é quase que didático, para aprender um pouco sobre privacidade e segurança das comunicações na internet. Eu sei que nós não estamos acostumados a discutir
criptografia, segurança dos e-mails, como um tema que seja cotidiano e de fácil entendimento. Mas todos esses escândalos revelam que, primeiro, a espionagem existe em grande escala, mas é importante lembrar, existem meios para fazer a sua navegação na internet ser mais segura e mais privada. Desde alguns navegadores que vão oferecer um modo de navegação anônima, o que é importante se você compartilha computadores com várias pessoas, ou numa LAN house, por exemplo, até softwares que garantem uma navegação privada mais segura. Talvez o principal exemplo aqui seja o Tor, T-O-R, que é um navegador que, para você entrar na internet, que vai fazer com que você tenha os seus passos na internet de uma forma mais difícil de serem rastreados. Fábio Zanini, e aí tem uma reflexão que nós somos obrigados a fazer. Quer dizer, construiu-se um apocalipse de que vai acabar a imprensa em papel, que tudo agora é digital. Agora, na época do papel, não havia essa vulnerabilidade. Você podia ser apreendido, você podia ser censurado, você podia fazer o diabo. Mas os jornais estavam lá, protegidos, né? Agora, com essa vulnerabilidade, não apenas os veículos, mas os seus leitores também são vulneráveis. Quer dizer, criamos, a pretexto de sermos universais, criamos um negócio terrível, não é? Como é que você vê isso? É verdade. E eu acho que o problema principal é que, sim, é possível se proteger, é possível criptografar programas, usar programas mais seguros, mas, sendo realista, quem vai fazer isso, quem terá o conhecimento para fazer isso, quem vai se dispor a fazer isso é uma minoria. O grosso, a grande maioria dos usuários de internet, de redes sociais, e é um número que se expande aí em progressão geométrica, né? Nós temos cada vez mais pessoas utilizando, não vai se preocupar com isso, evidentemente. São pessoas que estão vulneráveis a isso, talvez muitas vezes até sabem que estão vulneráveis a isso, mas na prática não vão se preocupar em criptografar o seu e-mail. Eu não conheço ninguém, pelo menos, que criptografe o seu e-mail ou que criptografe a sua internet, o seu computador, se proteja. Na prática, as pessoas têm outras preocupações. Então, muito, respondendo a sua pergunta anterior também, é muito difícil, a pergunta na verdade, do telespectador, é muito complicado, é muito difícil a pessoa diminuir a sua vulnerabilidade, se proteger disso, porque apenas pessoas mais engajadas nisso, mais interessadas, vão acabar fazendo esse tipo de coisa. Paulo Mota, e como é que você vê isso? Que eu insisto porque dizem que eu sou muito conservador, sou velho, agarrado ao papel, o papel não existe mais, não é? Mas, de novo, eu trago essa questão. Na época do papel, nós conseguimos fazer um jornalismo investigativo extraordinário, os papéis do Pentágono, o Jeff Stone, sozinho conseguia publicar na sua newsletter semanal, abalar todos os planos do Pentágono, não é? E a coisa estava segura. E, de repente, inventa-se uma coisa que é universal, que é fantástico, que é instantânea, que junta todo mundo, e é uma balela, né? Nós estamos na mão de loucos, delirantes. Eu acho que a internet mudou mais um paradigma que diz o seguinte: você não tem o que esconder, mas eles têm o que descobrir. Então, eu acho que as redações deviam tomar mais algum cuidado e já pensar em criptografia. Eu acho que os cidadãos deviam, na verdade, pressionar. Eu vou dar aqui os nomes, os Google, os Facebooks e Microsofts da vida, por ceder os dados, os nossos dados. Mas eu acho que na época do papel também, caso nós vivemos aqui ainda na época do papel, nós estamos sofrendo também uma violência muito grande, e que eu acho que aí não é através da espionagem da internet, mas é através da censura judiciária, que atinge o papel, ou atinge a internet, atinge a nós todos. Você mesmo mostrou no início do programa, é outro problema muito sério que estamos enfrentando aqui no Brasil, o caso do presidente do TJ do Pará, caso do Paraná, o caso do Estadão, é um caso clássico com o filho de Sarney. No próprio Globo enfrenta isso com o Noblar, com a senadora do Amazonas. Então, não é um caso da internet, mas o papel também sofre com essa antiga censura.
Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o trabalho da imprensa e as leis que ameaçam a liberdade de expressão. Para o jornalista e professor Carlos Castilho, estamos diante de uma guerra de informações. A nova série de ameaças e pressões de governos e serviços de inteligência contra jornalistas tem origem numa mudança verificada na forma como a informação estratégica é guardada e usada atualmente. Até agora, os governos tinham o controle total sobre esse tipo de informação, a informação considerada confidencial. Mas as novas tecnologias de informação e comunicação quebraram esse monopólio. Esta perda de controle ainda não foi totalmente assimilada pelos serviços de inteligência, cuja vulnerabilidade aumentou por conta da facilidade e frequência com que estão ocorrendo os vazamentos de informações consideradas estratégicas. Estamos entrando no que poderemos considerar uma verdadeira guerra de informação, onde, paradoxalmente, de um lado estão os governos e os serviços de inteligência e, do outro, a imprensa e os cidadãos. A arma dos governos é o sigilo e a da imprensa, a transparência. O caso Snowden deu origem a uma inédita aliança entre jornais da imprensa mundial. O The Guardian da Inglaterra e o The New York Times dos Estados Unidos fizeram um acordo para compartilhar os dados divulgados pelo ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, sobre violação da privacidade individual de cidadãos comuns pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É a resposta da imprensa à intimidação oficial. Estamos diante de um quadro novo e potencialmente imprevisível, porque ele pode vir a alterar a relação entre a imprensa e os poderes estabelecidos. Fábio Zanini, como é que você vê essa colocação do Carlos Castilho? Quer dizer, realmente nós temos, por uma questão de sobrevivência, os grandes jornais estão se aproximando, se consolidando, digamos, numa parceria mundial, não é? E contra eles estão os poderes das grandes potências, sobretudo os Estados Unidos e os seus cúmplices mais absolutos. Como é que você vê isso? Dires, eu acho que, de uma certa forma, esse caso Snowden, assim como o caso Assange, o caso Wikileaks, de 2 anos atrás, veio mostrar a força ainda dos grandes jornais, das grandes marcas da imprensa. New York Times, Guardian, Le Monde. Vamos lembrar que, no caso Wikileaks, antes do Wikileaks brigar com vários jornais, houve uma parceria. O Wikileaks conseguiu os documentos, as informações do governo americano e fechou parcerias com grandes jornais para que essas informações fossem divulgadas, porque o Wikileaks naquele momento não tinha credibilidade, não tinha condições de levar de maneira, e até de digerir tanta informação que ele obteve. Então ele recorreu à chamada velha mídia. Nesse caso, o Snowden é a mesma coisa. De novo, foi o Guardian no primeiro momento, o Washington Post nos Estados Unidos, agora o New York Times. Foram veículos importantes que foram escolhidos pelo Snowden para vazar esses documentos. Os jornais vivem uma crise no mundo inteiro, é evidente, estão tendo que se adaptar à sua operação para depender menos do papel e mais da operação online, mas o fato é que as marcas jornalísticas importantes se mantêm e esses casos, tanto o caso Snowden como o caso Wikileaks, mostraram a força. Do outro lado, tem, como você disse, o governo americano, outros governos que tentam combater esse tipo de disseminação de informações. É um pouco uma disputa que já se viu no passado, mas que continua agora com esses 2 casos que eu citei. Paulo Mota, o Globo tem acompanhado isso, até o Glenn Greenwald foi lá na redação do Globo e participou, não é? E escreveu, e o Zé Casado com o Roberto Cas fizeram com ele as grandes matérias, não é? Agora, ele não está sujeito, quer dizer, no Brasil não, claro, mas ele não está sujeito digamos, às leis americanas de estar divulgando alguma coisa
clandestina. Justamente por isso, tanto no Globo foi feito um contrato, ele foi um freelancer contratado para o Globo, porque aí ele não passa a não ser mais um informante, ele não é mais sim fonte. um jornalista, ele não é uma fonte. Como na época também, agora, a revista Época, que ele é um colaborador. Ele é, na verdade, um jornalista, ele é um blogueiro do Guardian, e, inclusive, nesse caso, o Guardian liberou o material relativo à América Latina para a gente, e Glenn nos procurou, o Roberto Casi conhecia o Glenn, procurou o Glenn, nós conseguimos fazer o material junto com o Casado. Nesse caso ali, a participação do Casado, do Roberto, foi muito importante. Eu acho que foi um diferencial, porque eles conheciam muito mais a dinâmica da América Latina, que, inclusive, o Guardian não teria essa repercussão aqui. E usou, no caso, o Globo e a TV Globo. Depois o Glenn foi direto, no mesmo dia, domingo, para o Fantástico. Mas, quer dizer, ele aqui no Brasil, dessa forma, aqui no Brasil ele está protegido e, pelo que sabemos das leis, também nos Estados Unidos. Ele é um jornalista, ele assina a matéria junto com os outros repórteres, os repórteres brasileiros. Ele não é um informante de jeito nenhum, neste caso. Carlos Afonso, temos aí, no outro lado do mundo, agora menos, né, mas até pouco tempo, todas as redes sociais, a mídia digital toda, ganhou um papel libertário, não é? Nas primaveras árabes, não é? O Facebook era sinônimo de liberdade e assim por diante. Hoje o Facebook é cúmplice dessa coisa, dessa avacalhação. Não é? Como é que você vê isso com a sua experiência? Olha, Diniz, é curioso fazer a passagem de 2011 para 2013. Mas tem que fazer. Em 2011, nós tínhamos toda essa ideia muito focada no potencial de liberdade da internet, que coexiste, é bom dizer, com a possibilidade de controle. E esse é o paradoxo 2011 e 2013. 2011, com todos os movimentos de Primavera Árabe, eu mesmo estive no Egito agora, uma semana antes do presidente ser derrubado. E na Praça Tahrir você tem venda de camisetas turísticas, como Facebook Revolution 2011, enfim, a revolução será comercializada. Mas o fato interessante ali é perceber como aquela ideia de esperança de internet apenas como potencializadora de liberdade convive com a expectativa que nós agora experimentamos em 2013 de controle, de estarmos sendo espionados. E isso coloca as empresas num ponto principal, especialmente redes sociais. Até porque, na rede social, é sempre bom dizer, imaginamos que na rede social existe um reflexo do que acontece no mundo, com os nossos amigos, com as nossas amizades, quando, na verdade, cada vez mais se percebe que a rede social, ela, por mais que seja um ótimo veículo de comunicação, ela é como se fosse um espelho. Ela reflete seus amigos, seus contatos, seus interesses, num efeito que chamam de bolha de filtragem, ou seja, a sua rede social é a sua bolha. Então, esse mesmo instrumento que gerou as revoluções é o instrumento que gera esse eventual ensimesmamento que pode ser muito mais favorável ao controle do que à liberdade. Fábio Zanini, eu vi, a Folha de São Paulo teve a coragem, já há algumas semanas atrás, começou uma série, até o seu colega, o Sérgio Dávila, escreveu alguns artigos colocando em dúvida, questionando toda essa mitologia libertária, social, comunitária das redes sociais, não é? Mas, por outro lado, o leitorado de jornais e os usuários da internet, eles dependem, é uma questão de adição, é um vício. Não é? Como é que se consegue, ao mesmo tempo, alertar para o perigo e evitar que as pessoas permaneçam adictas às redes sociais? Sem dúvida, certamente houve uma mudança de percepção um pouco, sobretudo no caso do Facebook, que era, durante o auge da Primavera Árabe, visto como uma ONG, uma organização santificada, humanitária. Eu me lembro de ter lido artigos até sugerindo o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, para o Nobel da Paz, pela ajuda que o Facebook deu no caso da Primavera Árabe. E agora, 2 anos após, a gente percebe que o Facebook tem esse lado realmente que se mantém de ajudar
em movimentos sociais, mas o Facebook é uma empresa com interesses, que fatura e fatura alto e que quer se proteger. Então, nesse caso da espionagem, por exemplo, o Facebook, assim como o Google, assim como outras empresas, não hesitaram em atender aos desejos do governo americano na hora de passar informações ou de deixar que os seus bancos de dados fossem bisbilhotados. Acho que essa é uma conclusão interessante desse processo, um pouco essa mudança de percepção do que são as redes sociais realmente. Paulo Mota, como é que você vê essa duplicidade das redes sociais, né? Quer dizer, Deus e o diabo aqui no caso. Exatamente. É complicado. Eu acho que vai ter muita coisa ainda para frente, mas eu vejo no caso da população, dos usuários das redes sociais e dos meios digitais em geral, uma acomodação muito grande, Dines. Isso me faz bem no dia a dia, eu encontro meus amigos, faço meu serviço, facilita a minha vida, e eu não vejo uma vontade de brigar, porque essas empresas ganham muito, ganham com publicidade em cima de você, te entregam o que você quer, porque vasculham as suas preferências, faturam publicidade enorme, e eu acho que chega uma hora, da mesma forma que você reclama do seu jornal, você tem que reclamar da sua rede social e exigir que ela não libere os seus dados. Exatamente. Carlos Afonso, de novo, você foi escolhido. O Leandro Batista, do Pará, ele pergunta, existe alguma forma da internet ser fiscalizada para que nossas informações não sejam divulgadas? Olha, respondendo à pergunta do Leandro, o Brasil vive um momento muito curioso, porque nós não temos nenhuma lei específica sobre a privacidade na internet, mas a privacidade é protegida no Brasil, na Constituição. O artigo 5º da Constituição, em 4 momentos, menciona questões ligadas à privacidade e dados pessoais. E nós temos no Congresso o debate sobre o chamado Marco Civil da Internet, que é uma lei de caráter geral, altamente principiológico, mas que traria algumas defesas para essa questão da espionagem, como, por exemplo, primeiro, trazer para a lei a questão da privacidade na internet e dizer, por exemplo, que quando uma informação pessoal é coletada, a pessoa que coleta, a empresa, a rede social, precisa informar qual é o motivo, qual é a finalidade daquela coleta de uma informação pessoal, não podendo usar aquele dado para qualquer outro motivo que não seja aquele informado. Isso colocaria uma questão importante para tentar regulamentar um pouquinho para onde vai essa publicidade hoje na internet. E vale lembrar que o Ministério da Justiça também trabalha com um anteprojeto de lei sobre dados pessoais no Brasil. Fábio Zanini, você no seu trabalho, você sente, e a Folha é muito, ausculta muito a sua audiência, o seu público, você sente que o público está sensível a essas questões que nós estamos falando aqui? Sem dúvida bastante. Inclusive essas matérias, tanto do Guardian como de outros jornais, aqui no Brasil do Globo, houve um interesse muito grande de leitores. Podemos sentir isso por cartas que são mandadas, comentários à Ombudsman da Folha de São Paulo. As pessoas estão preocupadas, até charges, piadas que circularam na internet. As pessoas estão preocupadas com isso, as pessoas não querem as suas conversas monitoradas e um receio de como evitar que isso seja feito. Um pouco um choque também, acho que algumas pessoas até ficaram um pouco surpresas com o fato disso ser feito pelo governo Obama, que é um presidente mais liberal, ou tido como mais liberal, formado em direito, mas que se comportou nesse caso de maneira muito parecida com seu antecessor George Bush. Houve até um certo choque nesse caso. Mas, sem dúvida, as pessoas colocam já, hoje em dia, o respeito à privacidade e às conversas como um ponto central, tendo em vista a centralidade que hoje tem o Facebook, os e-mails, na vida de qualquer um. Paulo Mota, será que isso que o Fábio Zanini lembra, né, de que o Obama, contra a vontade dele, contra os seus instintos e dotes intelectuais, está, de certa forma, seguindo a trilha do Bush? Do Bush. Você acha que, no fundo, é o velho complexo industrial militar americano que, hoje, em formas modernas, está ali
acima do Estado, né? Que faz todos os presidentes ajoelharem. São os interesses maiores nos Estados Unidos. E eu acho que, inclusive, voltando um pouco no meu amigo que falou, uma das saídas, até o governo brasileiro falou isso, mas é muito perigoso, é muito difícil de acontecer, teria que haver uma governança global da internet. A governança da internet está na mão de hoje de algumas empresas ligadas a alguns países. Americanos. Então, fora disso, você achar que o Obama vai resolver isso, os interesses são maiores que o Obama. Nós chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença em São Paulo do editor internacional da Folha, Fábio Zanini, no Rio, do editor do Globo, Paulo Mota, e do professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Afonso Souza. Na próxima semana, vamos tratar aqui de mais uma polêmica, com destaque, com grande destaque na mídia, o programa Mais Médico. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.